A graça e a paz, irmãos, tudo bem? Hoje vamos estar lendo o terceiro dia do livro, né? Terceiro capítulo. Hoje nós não teremos célula, né? Não teremos a palavra da célula, teremos o capítulo do livro, né? Porque nós estamos no jejum e no jejum nós nós falamos a palavra do livro, né? Nós vamos estar assistindo vamos estar assistindo o vídeo do pastor Luiz no canal do YouTube, na célula. Então, se você estiver participando do jejum, manda no comentário aí como é que está sendo. Se você está lendo o livro também, comente. Vamos juntos. Também dê um like no vídeo, dê um joinha, compartilhe, comente, né? Se inscreva no canal. Vamos lá. Bom, hoje a palavra se chama O Segredo das Filhas de Sara. Cristo é o centro da família. Sem o Senhor Jesus nada pode subsistir, porque não podemos receber nenhuma bênção fora de Cristo. Somente somos abençoados porque estamos em Cristo. Todas as bênçãos procedem dele e são por meio dele, irmãos. Amém? O que ele é diante de Deus, nós somos também. João diz que segundo ele também nós somos desse mundo, porque estamos nele. Essa é uma verdade, irmãos, nós temos que crer, né? Quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor, ele disse que o seu nome seria Salvador, literalmente Yeshua. Não é que ele veio nos ensinar o caminho de como ser salvos, ele veio para nos salvar. Ele mesmo é a nossa salvação, né? Essa é a diferença da lei e da graça, né? Quando pregamos a lei, dizemos às pessoas que elas precisam fazer, mas quando pregamos a graça, falamos o que o Senhor faz por nós, sabe? É como uma pessoa que está morrendo, afogado. Não adianta você jogar um livro aqui, 5 maneiras de nadar. Não adianta, você tem que ir lá e salvar essa pessoa. Se Cristo é a terceira pessoa em nosso casamento, então tudo será feito a partir dele. O nosso cônjuge será beneficiário, mas na verdade tudo tem a ver com Cristo. Vamos ver como marido e esposa devem se relacionar com Cristo no seu casamento. Lá em 1 Pedro, capítulo 3, verso 1 em diante, fala assim: Mulheres, sede vós igualmente submissas aos vossos próprios maridos, para que se ele ainda não obedeça a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor, não seja o adorno da esposa, o que é exterior, como frisado do cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuário, seja porém o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, e que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmos se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Amém? Bom, quando Pedro diz igualmente, ela está conectando a orientação feita às mulheres aos versos anteriores. E nos versos anteriores, lemos que como Cristo se submeteu ao Pai, assim igualmente as mulheres devem se submeter aos seus maridos. Lemos que o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Não há competição entre eles. Eles não sentem ciúmes um do outro. O Espírito veio para glorificar Cristo. E Cristo veio para fazer a vontade do Pai. Irmãos, eles são todos de iguais modos, né? Mas um é submisso ao outro. Vocês veem? Da mesma forma, né? Nós devemos ser, as esposas têm que ser seu marido. Elas não são menos importantes ou mais importantes. Elas são elas fazem elas têm o mesmo foco, a mesma missão, um auxiliando o outro. Amém? Submissão não significa inferioridade. Homens e mulheres são iguais diante de Deus, mas têm diferentes funções. Pedro diz que existe ao soberbo, mas dá graças ao humilde. Quando nos submetemos, estamos sendo humildes e por isso recebemos graça de Deus. Amém? O exemplo de Esther, né?
Em Esther, capítulo 2, verso 15, fala assim: Esther, filha de Abiail, tio de Mordecai, que a tomará por filha, quando lhe chegou a vez de ir ao rei. Nada pediu além do que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. Esther alcançou o favor de todos quanto havia, né? Irmãos, o rei Assuero, né, fez um grande competição de Miss, né, vamos dizer assim, e falou para as meninas dessa competição: o que vocês querem? Muitos pediram ouro, a prata, tudo, adereços, né? Mas Esther não pediu nada disso. Ela ouviu o eunuco, né, o Hegai, que ele falou para ela. Milhares mais de moças se apresentaram entre todas. Ela escolheu Esther. Qual o motivo de Esther ter sido abençoada? A Bíblia diz que ela alcançou o favor. Amém? A submissão de Esther permitiu que o favor de Deus fosse derramado sobre ela, de tal forma que todos os que haviam a favoreciam. Em Esther, capítulo 2, verso 20, lemos que mesmo depois que ela foi feita rainha, ainda continuou se submetendo ao seu pai de criação, e certamente lhe trouxe ainda mais favor. Amém? Exemplo de Daniel. Algumas vezes as mulheres precisam dizer não ao marido, mas isso também deve ser feito com espírito de submissão. Se o marido pede, por exemplo, que você minta, dizendo que ele não está, você não precisa gritar com ele dizendo que você é crente, jamais faria aquilo. É possível ser fiel ao Senhor sem precisar ter uma atitude desrespeitosa com o seu marido. Lá em Daniel capítulo 1, verso 8 ao 9, fala assim: resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel a misericórdia e compreensão da parte dos chefes dos eunucos. Há sempre o caminho de submissão. Assim podemos discordar e até desobedecer sem sermos rebeldes. Amém? O exemplo de Jesus. 12 anos de idade, o Senhor Jesus já discutia com os doutores em Jerusalém. Como você acha que ele discutia? Poderia dizer ao mestre: você já tem 70 anos e até hoje não sabe daquilo no trecho da Bíblia? Ou dizer outro: você sabe que fui eu quem escreveu a lei, por isso posso lhe dizer o que significa. Não, ele não fez dessa forma. Diz o Evangelho que ele ouvia e fazia perguntas ao mestre. O Senhor, 12 anos, sabia muito mais do que os pais, mas mesmo assim ele era submisso. Por causa disso, crescia em favor diante de Deus e dos homens. Amém? Por que esse submisso? A promessa de Deus é que a mulher pode ganhar seu marido pela tua conduta. Esse é exatamente o oposto de que algumas mulheres fazem. Elas reclamam e falam o tempo todo pensando que vão mudar o marido com sua irritação. Havia uma mulher de Deus na Inglaterra que realmente amava o Senhor. Ela havia dito ao seu marido que precisava adorar a Deus no fim de semana. Certo domingo ela disse que ia ao culto, mas seu marido a proibiu. Ela amavelmente respondeu: eu amo você, mas não posso deixar de adorar o Senhor. Ela foi ao culto, mas quando voltou a porta estava trancada. Seu marido havia trancado lá de fora da casa. Ela passou toda a noite gelada do lado de fora. Quando o dia amanheceu, ele abriu a porta e ela entrou como se nada tivesse acontecido e perguntou o que ele queria comer para o café da manhã. Irmãos, o nome desse marido era Smith Englishworth, que foi conhecido como um apóstolo da fé, que ressuscitou mais de 10 pessoas. Mas o que muitos não sabem é que foi a sua esposa que o ganhou por Cristo por causa do seu comportamento. Amém? Olha que maravilhoso, irmãos. Sabe? A submissão só tem a ganhar com submissão. Como filhas de Sara, né? Em Gênesis 18, o Senhor apareceu a Abraão e Sara lhe fez a promessa de que Isaac nasceria. Abraão e Sara. Ele fez a promessa de que Isaac nasceria. Em Gênesis 18, o Senhor apareceu a Abraão e Sara. Ele fez a promessa de que Isaac nasceria dentro de um ano. Deus vem pessoalmente trazer a notícia a Abraão e Sara. Estava ouvindo a conversa na porta. Sara, né? E Sara estava ouvindo a conversa na porta da tenda, atrás deles. Sara é uma mulher normal como as de hoje. Quando ouviu que seria um filho, ela riu no seu íntimo por dentro. Ela não soltou uma gargalhada, ela riu por dentro. Esse versículo foi usado para o Espírito Santo em 1 Pedro 3,
para dizer que Sara chamou Abraão de Senhor. Ela, porém, ela não o chamou de Senhor audivelmente, mas no seu íntimo. Isso significa que ela chegou a um ponto em que se tornou completamente submissa e conheceu seu marido como líder no seu íntimo. Irmãos, por que afirmamos isso? Se as irmãs tiverem a atitude de Sara, receberão por herança a bênção de Sara, pois a palavra de Deus diz que todas serão filhas de Sara. Amém? Irmãos, submissão é muito importante, sabe? Lá no encontro, um rapazinho, né, amigo nosso, ele recebeu a incumbência de ir para a cozinha, né? Mas já era a terceira vez que ele ia para o encontro, né? Servir no encontro, e sempre ia na cozinha. Ele estava louco para ir para a capela, sabe, irmãos? E nós temos o costume, assim, primeira vez que a gente vai para o encontro, nós vamos para a cozinha, lavar vasilha, ajudar na cozinha, né? E depois nós vamos para a oração na capela. Mas infelizmente ele já era a terceira vez, sabe, que ele ia. E ele tava na capela no dia, né? E o chefe da cozinha chegou para mim e falou assim: ó, Leandro, você é o líder do teatro, né? Ele tava fazendo teatro junto comigo, e eu preciso que ele vá para a cozinha. Se ele não for, você tem que chamar outra pessoa, né? Aí eu pensei assim, não, então eu não ia fazer o teatro na hora. Eu falei assim, não, eu vou no lugar dele. Ele falou: Leandro, você é o líder do teatro, você tem que ficar, né? E quem falou ele pra ir é o pastor. Pra cozinhar é o pastor. Aí eu orei muito, sabe? Achei muito ruim de ter ir lá falar isso pra ele. Eu peguei, abracei ele e falei assim: meu irmão, Deus está te tratando hoje. Deus está te tratando. Ele que precisa, sabe? Eu preciso muito da submissão sua, sabe? Pra você ir pra cozinha. Você precisa ir pra cozinha hoje. Eu tentei até ficar no seu lugar, mas não consegui. Aí ele, chorando, falou assim pra mim: meu irmão, Deus estava me incomodando, falando que eu não estava no lugar certo. Eu preciso ir pra cozinha, lá é o meu lugar hoje, sabe, irmãos? Isso foi maravilhoso. Isso é um exemplo de submissão. Nós precisamos estar onde que Deus quer que nós estejamos. Amém? Bom, ficamos aqui, o terceiro capítulo do livro acabou, né? Dê um joinha no vídeo, compartilhe, comentem, né? Irmãos, leia a Bíblia, medite na palavra, ore e tenha comunhão com os irmãos. Tenha um dia abençoado, cheio da presença de Deus.